Em tudo que você fizer, e aqui o tudo é tudo mesmo, em tudo que você fizer, imite a Deus. É aquela pergunta que a gente sempre tem que fazer, né? O que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus agiria nessa situação? É a primeira coisa aqui que eu percebo. Eu e você somos filhos amados de Deus. E como filhos, nós devemos imitar a Deus em tudo que nós fizermos. Então já é um convite para que você examine a sua vida, seu comportamento, suas palavras, tudo que você tem feito e pergunte a si mesmo: eu estou imitando a Deus? Como filho de Deus que eu me considero, eu estou imitando a Deus, eu estou imitando a Cristo com esse comportamento, com essa atitude? Cada um aí leve essa reflexão para a área da sua vida que precisa ser considerada. E no versículo 2, Paulo começa a nos dar exemplos práticos disso, de como viver essa vida imitando a Deus. Olha o que ele diz. Vivam em amor. Vivam em amor. Tem pessoas que vivem em ódio, mas Paulo está dizendo assim, olha, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Lá no Velho Testamento, as ofertas eram levadas a Deus, eram colocadas ali no altar e eram queimadas. E quando elas eram queimadas, subia aquele cheiro, né? Então Paulo, ele está dizendo que nós devemos nos entregar, viver em amor e seguir o exemplo de Cristo. E ele fala que Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta, como sacrifício. E o sacrifício de Jesus subiu com um aroma agradável até as narinas de Deus. Versículo 3. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Eu vou ler novamente. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. O sexo foi criado por Deus para ser praticado dentro de um casamento. Essa é uma verdade bíblica com a qual eu concordo. O sexo não foi feito só para procriação, ele foi colocado por Deus no coração do homem, no coração da mulher, para ser praticado dentro do casamento, porque fora do casamento ele vai trazer problemas. O sexo é bom, não posso dizer que é ruim, é bom, tão bom que homens e mulheres conseguem chegar ao ápice do prazer através do sexo. Só que o ser humano deturpou o sexo. Mas a palavra nos lembra que entre nós não deve haver imoralidade sexual. Não vou entrar em detalhes aqui. O YouTube até derruba o vídeo se a gente entrar em muitos detalhes. Mas depois pesquisa aí. O que é imoralidade sexual? E aí ele fala, junto com a imoralidade sexual, ele fala de ganância e impureza. E diz que esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Quem é o povo santo? A igreja. Aqueles que
reconhecem a existência de Deus, reconhecem a vinda de Jesus como Filho de Deus. Esse é o povo santo, separado. Santo significa separado por Deus. E no verso 4, Paulo continua dizendo, olha só, as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Histórias obscenas, tudo aqui tem a ver com a imoralidade sexual, descrita aqui no verso 3. As conversas tolas, piadas vulgares. Essa carta, ela nos desafia para que a gente não faça parte dessas coisas. Às vezes, a gente nem participa dessas conversas obscenas, piadas vulgares na nossa casa, mas aí você chega no ambiente de trabalho, por exemplo, e de repente você se vê ali cercado por pessoas que começam a falar do sexo de uma maneira vulgar, começam a contar alguma história obscena. E nesse momento, você precisa ter atitude e pulso firme para dizer, olha, eu vou sair dessa roda aqui porque eu não compactuo com isso. Eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus e na Bíblia diz para eu não participar dessas coisas. Então não é nada contra você, mas eu não quero fazer parte dessa roda aqui, né? O salmista fala da roda dos escarnecedores, né? É parecido com isso. Embora os escarnecedores sejam aqueles que zombam da fé, mas aqui está falando de pessoas que se reúnem para falar coisas vulgares, obscenas, conversas tolas. Não tome parte dessas coisas. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários a seguinte frase: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Porque eu estou tratando aqui, assim como Paulo falou, escreveu para a igreja, essa palavra é para a igreja. Essa palavra não é para quem está lá, para a pessoa que está lá no mundo. Não, essa palavra foi para a igreja. Pessoas que já tinham aceitado a Cristo, que já tinham tido uma experiência com o Espírito Santo, mas que estavam participando ainda dessas coisas. Versículo 5. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, aqui ele compara a ganância com a idolatria, nenhuma dessas pessoas herdará o reino de Cristo e de Deus. Eu acho que ficou muito claro aqui, né? Quem vive na imoralidade, na impureza, na ganância, que é idolatria, não vai herdar o reino de Deus. Amém? Acho que essa aqui não precisa nem de explicação. Versículo 6. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Vou ler de novo. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Quantas palavras vazias nós temos visto nos últimos dias? As palavras vazias, elas estão relacionadas aqui a mentiras. Tem pessoas que pregam o evangelho
como se Deus permitisse todas as coisas, como se tudo fosse aceitável aos olhos de Deus. Porque Deus é bom, Deus é amor. Deus é amor e Deus é justiça. Não é Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor e Deus é justiça. A maior expressão do amor de Deus e da justiça de Deus foi Jesus sendo levado até a cruz. Ali, o amor do Pai estava sendo manifestado para toda a humanidade e a justiça dele estava sendo cumprida. Porque eu e você não conseguimos, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, cumprir tudo aquilo que Deus quer de nós. Jesus cumpriu. Só que isso não nos dá o direito, a legalidade de andar de qualquer jeito, de levar a vida de qualquer jeito. Quem é de Cristo vive de uma forma diferente. Vive separado do mundo. Não é um alienígena, mas quem tem o Espírito Santo no seu coração sabe quando o negócio não está certo. Sabe quando aquilo ali não é de Deus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.